Ter depressão é pecado? Como identificar uma pessoa com depressão? Qual a diferença entre depressão e tristeza? Como ajudar uma pessoa com depressão? Depressão é falta de Deus? Esta é a lição número 2 da classe de juvenis. Depressão. Como livrar-se dela? Esta lição é a mais importante do trimestre. Você podendo, é de bom tom, levar um psicólogo para esta aula. Por quê? Porque a depressão é um assunto muito sério. Para esta aula, os hinos sugeridos são o 7, o 193 e o 200. Porque nós veremos nesta aula algumas questões muito importantes e eu vou responder todas essas perguntas que eu te fiz agora no início. Depressão, o mal do século. Isso já era uma frase de um cantor chamado Renato Russo, líder da banda Legião Urbana. Ele dizia que a depressão era o mal do século e eu concordo com ele. Se você porventura não concorda, por favor, deixe aqui nos comentários. O que é a depressão? Entretanto, na lição de hoje, vamos analisar esse problema à luz da palavra de Deus e perceber que mesmo os que servem a Deus podem enfrentar a depressão em algum momento. A depressão é uma doença que ela tira, na verdade ela não é necessariamente uma doença, talvez ela até cause, talvez seja o vírus, né, ou uma bactéria, vamos assim dizer, né, que cause a doença em si. A depressão ela é mais um estado de espírito, é um estado onde a pessoa perde o prazer da vida. Essa pessoa que tem depressão, ela para de sonhar. E nós veremos algumas outras características de pessoa que tem depressão. Nesse sentido, tem também a depressão pós-parto também, que também precisa ser tratada, também é bem importante isto também. Mas nós aqui vamos falar da depressão propriamente dita. Ana, por exemplo, ela tinha depressão. Nós vimos lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 14, 15 e 16, vai nos dar uma orientação norte de como estava o estado de angústia de Ana. Portanto, Ana ali estava com depressão. E veremos outras pessoas também na Bíblia que também tinham depressão. Portanto, mesmo uma pessoa que está na presença do Senhor, ela pode passar por um momento de depressão. E aqui eu já respondo a esta pergunta. Ter depressão é falta de Deus? Não, não é falta de Deus. Veremos nesta lição que pessoas cheias do poder de Deus também sentiram depressão. E Ana foi uma dessas pessoas que teve ali um momento de dor, de angústia. Então a depressão, ela, como diz uma ex-aluna minha, doença, enfermidades, esse tipo de coisa não dá em poste. E é verdade, todos nós somos sujeitos a essas enfermidades, problemas de depressão, por exemplo. Quais as causas e os sintomas de uma pessoa depressiva? São muitas as causas da depressão. Elas podem ser de origem genéticas, falta de substâncias cerebrais e fatores como estresse, ansiedade, sedentarismo, traumas físicos ou psicológicos, entre outros. Então, vemos que aqui existem algumas características de pessoas, né, sintomas de pessoas que têm. Então, vemos que tem uma questão genética. Isso quer dizer que uma pessoa que teve depressão e ela teve um filho. Esse filho pode ter depressão porque o pai ou a mãe teve. Isso é genética. É uma questão mais genética, mais hereditária nesse tipo de coisa. Substâncias cerebrais também. Substâncias tóxicas, por exemplo, né, drogas de modo geral, até bebidas, por exemplo, entre outras, também causa um tipo de depressão. Também causa depressão. Tipo não, causa a depressão. Estresse. Quem é que não tem estresse nessa vida, né? Então, até você mesmo que está novinho aí, deve ter um estresse de vez em quando. Então, o acúmulo de estresse também pode causar depressão. Ansiedade. Ansiedade, o que é ansiedade? É ansiar por aquilo que ainda não existe. Estresse é mais uma questão do que está acontecendo agora, né? E a ansiedade é mais essa ideia de que anseio, aquilo que se anseia, aquilo que está no futuro. Aí é uma questão também que nós podemos pensar. Eu posso parar a minha ansiedade? Sim. Por quê?
Porque a ansiedade é aquilo que ainda acontecerá. Então eu não tenho como mudar isso. Tem situações que eu não consigo mudar. Por exemplo, se eu vou fazer uma construção, mas e se chover? Mas se chover eu não tenho poder nenhum sobre mandar ou não a chuva, porque quem faz isso é o Senhor. Então a ansiedade, se nós pararmos para analisar e formos bem racionais, nós conseguimos, assim até o nosso intelecto, dissipar a ansiedade, né? Em partes, mas não é tudo, né? Em partes. Em alguns casos a gente consegue. E o sedentarismo também. O que é sedentarismo? Uma pessoa que não faz um exercício físico, por exemplo. E a pessoa que não faz um exercício físico, ou algo desse tipo, nadar, andar de bicicleta ou coisa do gênero, ou andar mesmo comum, andar a pé por aí, isso também pode causar depressão. O corpo nosso ele foi feito para andar em atividade. Então, traumas físicos e também psicológicos. Os traumas físicos, né, pessoas que porventura sofrem algum tipo de agressão física ou agressão psicológica, por exemplo, também causa a depressão. E tem aí o que é uma depressão? A depressão é uma tristeza profunda que a pessoa sente. E qual a diferença de tristeza e depressão? A depressão, ela é uma questão de que a pessoa está triste, mas não sabe por que está triste. Então ela está depressiva, ela não sabe por quê. Agora, quando a pessoa sabe a causa da sua tristeza, então não é depressão, é uma tristeza. Mas essa tristeza pode virar uma depressão, né? Uma tristeza profunda. A pessoa está triste hoje, triste amanhã, então ela se aprofunda naquela tristeza, naquela melancolia. Então o que ela faz? Ela acaba desenvolvendo a depressão. A depressão também tem alguns sintomas, por exemplo, que é a tristeza profunda, né? A perda de prazer por atividades que a gente apreciava. Isso aqui é uma forma interessante de você identificar uma pessoa com depressão. O que é? A depressão, a pessoa que está depressiva, ela não vem escrita na testa. Quando você vê uma pessoa, observa uma pessoa que ela gostava muito de fazer uma coisa, principalmente uma atividade física específica, alguma coisa que, igual jogar videogame, por exemplo, que acredite também, ela é uma forma de atividade, né? A pessoa gostava muito de videogame e de repente ela não tem mais prazer de jogar. Do nada, a pessoa perdeu o prazer, perdeu a alegria de jogar videogame. Então isso é um sintoma de que ela pode estar em depressão. Ou alguma outra coisa, né? Talvez ela goste muito de nadar nos finais de semana e de repente ela não quer mais. Geralmente, qualquer tipo de questão, qualquer atividade que a pessoa gostava muito de fazer e agora ela não faz mais, não tem mais prazer de uma hora para outra, então é uma forma de você identificar uma pessoa com depressão. E isso também é importante notar que há algumas coisas que nós mudamos, né? Hoje você gosta de uma coisa e com um determinado tempo passado você não gosta mais. Então o que eu estou dizendo é quando a pessoa gosta hoje e amanhã não gosta mais do nada. Uma pessoa, algo que ela já fez a vida toda, que ela sempre teve prazer de fazer e de repente do nada ela não sente mais prazer. Porque nós, geralmente, nós vamos deixando de gostar das coisas aos poucos. Isso é o normal, é o natural. Então se a pessoa é radical e de repente não gosta mais, é um sinal de que possivelmente ela está com depressão. A depressão também faz com que a pessoa não consiga mais dormir. Precisa usar algum tipo de remédio, por exemplo, para poder dormir. Isso também é uma questão dos sintomas da depressão, né? A depressão tira o sono da pessoa, né? E também o pior deles, né, que é o pensamento suicida. Quando a pessoa está em depressão, ela começa a ter um tipo de crise existencial. Por que eu existo? Para que eu estou aqui? E isso acontece até no meio cristão. Haja vista que há alguns pastores que infelizmente cometem este ato de tirar sua vida, algumas irmãs do círculo de oração também. Então, veja que aqui já é uma questão do partir para as vias de fato. Né? O que é? Ter depressão não é pecado. Ter depressão não é pecado. Mas cometer o suicídio, por exemplo, o suicídio geralmente ele é causado por depressão. Aí nesse caso, o suicídio, ele sim é pecado e é um pecado para a morte. Ou seja, a pessoa que comete suicídio não tem parte com o Senhor. Essa pessoa irá ir para a eternidade sem o Senhor. Ainda que seja um pastor, ainda que seja uma missionária, um irmão do círculo de oração, muito fervorosa, mas se cometeu suicídio, essa pessoa estará perdida para a eternidade.
O que a Bíblia fala sobre a depressão? O profeta Elias, por exemplo, enfrentou muitas dificuldades e em determinado momento de sua vida pediu a Deus que o levasse, pois não queria mais viver. É exatamente isso que a depressão causa, a falta de desejo pela vida. A pessoa perde o desejo de viver. E Elias era um grande homem de Deus. Era chamado de o profeta do fogo, né? Ele, lá no Monte Carmelo, orou ao Senhor e o Senhor mandou fogo do céu. Outra vez o pessoal foram lá, o capitão mandou algumas pessoas, 50 homens, né? Para falar com Elias, e Elias disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma os 50. Ele foi lá e consumiu os 50. Era um homem de Deus. No entanto, ele desejou não viver mais. Um homem que enfrentou 850 profetas, né? 400 de um e 450 de outro, né? Agora não quer mais companhia de ninguém. Não quer mais viver. Tem agora o quê? Pensamentos de morte. Então isso é uma causa da depressão. O quê? É sempre esse sentido de não querer mais viver. Aí por conta disso, acaba a pessoa fazendo o quê? Cometendo suicídio. Por quê? Porque a pessoa acredita que ela cometendo o suicídio, ela está fazendo o quê? Está pondo fim à sua dor, o que na verdade não é verdade. O suicídio, ele é o começo de uma dor eterna, que vai durar toda a eternidade. Lembra lá de Mateus capítulo 4? O diabo tentou ao Senhor Jesus para Jesus cometer suicídio. E o que Jesus disse para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, veja que há alguns outros personagens bíblicos que também tiveram uma questão de depressão. Eu te falei lá no início sobre Ana, ainda temos Jó, Moisés, Jonas, entre outros. Inclusive o apóstolo Paulo também teve momentos de depressão. E se a gente forçar um texto, talvez até Jesus na cruz, lembra que Jesus falou? Se possível for, passa de mim esse cálice. Então pode ser uma questão também, se a gente for forçar o texto, nós sabemos que Jesus não teve depressão, mas se fosse uma questão de você colocar a questão da dor, da questão da morte em si, você verá que até o Senhor Jesus, ele sentiu o peso da depressão. Ele não teve depressão, mas ele sentiu o peso. Por quê? Porque ele sentiu ali o abandono de todos. Saiu do Senhor ali, no sentido até simbólico do negócio, ele deixou de ser Deus, vamos assim dizer, né? Só para a gente entender. Por quê? Porque ali ele se sentiu como uma pessoa humana mesmo, de fato. Não tinha nenhum poder para ele ter um alívio daquela cruz. Então ele disse o quê? Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice todavia seja feito segundo a sua vontade. Jesus ali, ele sentiu o peso do mundo ali, dos nossos pecados. Então é um momento de angústia. E o que a depressão causa? Angústia. A Bíblia diz que o Senhor, lá em Salmos 46, né, é um Deus sempre presente na hora da angústia. Mas o que Jesus falou na cruz? Por que me desamparaste? Então, veja que situação que Jesus está. Então, nós podemos até entender que, de uma até forma, talvez até Jesus tenha tido depressão. Só para você ver como a depressão ela não é falada na igreja de uma forma bíblica, de uma forma correta, né, de uma forma sincera, honesta, com responsabilidade. Depressão, discernindo a doença do problema espiritual. Depressivos que sofrem preconceitos e incompreensão. É preciso tomar cuidado, afinal, pessoas depressivas têm enfrentado preconceitos pelo fato de alguns acharem que depressão é besteira, fraqueza ou falta de Deus. Eu já te falei que a depressão ela não é falta de Deus. Pessoas passam, Jonas, Moisés, apóstolo Paulo, Ana, passaram por situações dessas, Elias, né, o profeta Elias. Agora, nós precisamos falar com responsabilidade. Eu já vou falar para você o que fazer para poder ajudar essas pessoas. Então, nós devemos ter compreensão, ter íntima compaixão, ou seja, se colocar no lugar do outro, no lugar da pessoa que está depressiva. A pior coisa que você pode fazer com uma pessoa que está em depressão é dizer que isso é falta de Deus. A pior coisa que você pode falar para uma pessoa em depressão é que isso é frescura. É a pior coisa. Você, no momento que você sabe que uma pessoa está em depressão, você não sabe o que dizer, não diga nada.
Diga apenas para ela que eu estou aqui com você, eu vou passar esse negócio, esse momento junto com você. E outra coisa, não deixe essa pessoa sozinha. De maneira nenhuma. Aconteça o que acontecer, jamais deixe uma pessoa que você sabe que tem depressão sozinha. Não faça isso. Por que não? Porque ela pode estar esperando só o momento de ficar sozinha para tirar a sua vida, né? Para cometer suicídio. Veja, por exemplo, o caso da atriz Leila Lopes, né? A Leila Lopes, ela teve é uma atriz que ela fez uma questão de deixar todo mundo, os seus funcionários, longe da casa para ela poder cometer o suicídio. Então veja que a pessoa que tem depressão, ela só pensa na morte, ela só pensa em morrer, então ela fica arquitetando formas de morrer e as pessoas não atrapalharem. Então a melhor forma que você tem que fazer nessa pessoa é atrapalhar essa pessoa, não deixar ela cometer isso. Fique sempre do lado dela. Depressivos que precisam do apoio da família e da igreja. Se há uma pessoa que está com depressão em sua família, tenha certeza de que ela precisa muito de suas orações e de seu apoio. A depressão pode roubar a energia, o interesse e o prazer de viver. A depressão, se você tem uma pessoa na sua família que está passando por essa situação, você precisa ter paciência com essa pessoa. Investir tempo com ela, não é perder tempo, é investir o seu tempo. Deixe de fazer as suas coisas para ficar do lado dessa pessoa. Apoie essa pessoa, ajude ela. Vá caminhar com ela, por exemplo. Vá fazer um exercício com ela. Talvez ela goste, por exemplo, de caminhar, então vai caminhar. Ou se ela gosta de fazer uma outra atividade física, faça isso. Isso vai fazer muito bem para ela e você assim estará ajudando a salvar a vida dela. E como já falei, jamais deixe uma pessoa dessa sozinha, nunca, em hipótese nenhuma. Então nós precisamos ter o quê? Paciência para acompanhar a pessoa. Precisamos de ter tempo para essa pessoa. Independente se é a nossa família ou não, um amigo ou até uma pessoa que você talvez nem conheça, nem tem muita amizade, mas sabe que está passando uma situação difícil, seja o apoio dessa pessoa, né? Porque a família está aí para isso. A família precisa apoiar. Se a pessoa está passando por uma situação dessa e a família não apoia, então a possibilidade dessa pessoa cometer o pior é enorme. Por quê? Porque ela não se sente amada nem pela família dela, nem pelos amigos, nem pelo povo da igreja. Então nós que somos igreja do Senhor, lavados remidos no sangue do Cordeiro, nós devemos apoiar esse tipo de pessoas, a pessoa que está passando por esse processo, que é um processo doloroso, difícil, né? As pessoas perdem o prazer da vida, não conseguem mais sonhar, sentem um vazio dentro de si, então você precisa estar ali para que essa pessoa se sinta amada por alguém. E quanto mais pessoas fazerem isso, melhor são as chances, né, dessa pessoa ser salva, né? Depressivos que enfrentam batalhas espirituais. Não podemos dizer que toda depressão provém de problemas espirituais ou depressão demoníaca, ou melhor, possessão demoníaca, muito menos que é resultado do pecado. Mas sabemos que o inimigo quer destruir-nos de todas as formas. Ele tenta nos convencer de que não vale a pena viver. Veja, a depressão tem algumas circunstâncias que ela pode ter sido também uma possessão demoníaca. Também pode ser, né? Pessoas que estão numa situação tão distante do Senhor que os demônios, né, acabam oprimindo essa pessoa acaba ficando depressiva por força dos demônios. Agora, há também a questão de que pessoas estão ali por outras razões, estão passando por essa situação por outras razões. O importante que nós devemos concluir é que Satanás, ele usa a depressão para colocar na pessoa o desejo de cometer suicídio. Porque se a pessoa comete suicídio, como eu já falei, é uma pessoa que não tem perde a salvação. Então é isso que o diabo quer, que as pessoas percam a sua salvação, as pessoas não conheçam ao Senhor. E ele vai sempre atacar pessoas da igreja, o povo da igreja. Então nós devemos, como pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, pessoas esclarecidas, pessoas amorosas e piedosas, que fazem da vida valer a pena, né, que nós ajudamos uns aos outros, que nós venhamos ter assim esta atitude de poder ajudar pessoas que passam por essa situação e jamais julgando esse tipo de pessoa, né? Julgamento na depressão não cabe.
de maneira nenhuma, não julgue jamais uma pessoa que está passando por uma situação de depressão. A receita bíblica contra a depressão. A oração que vence. Somos instados a orar sem cessar, a orar sempre e nunca desfalecer, a orar em todo o tempo. Se você está enfrentando a depressão, confie no Senhor Jesus e busque-o em oração. Para falar para a questão de como curar a depressão, por exemplo, como ajudar uma pessoa em depressão, a primeira questão é a oração. Aqui eu estou tratando aqui da questão espiritual. Falando da questão da oração. Ore com essa pessoa. Ore muito com essa pessoa. Ore por esta pessoa. Entrega esta pessoa nas mãos do Senhor. Mas ore com todo fervor. Se porventura é você que está passando por essa situação difícil, ore a Deus. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Não permita que o julgamento das pessoas tirem o seu foco. Continue focado no Senhor. Reconheça que você está passando por uma situação difícil. Confessa isso ao Senhor, que a sua força é fraca, que tu não tem força, mas o Senhor te sustenta. E tu verás que o Senhor vai te sustentar. Vou te falar aqui mais uma vez, lá em Jeremias 9, versículos 23, 24 e 25, nos fala que não se glorie o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se em si nisso, em saber que eu sou o Senhor. Então não é com a sua força que você vai vencer a depressão, você vai vencer a depressão com a força do Senhor, com a força que está no nome de Jesus. Então você ore ao Senhor, busque ao Senhor com todo o seu fervor. E ainda que você não consiga orar com fervor, dobre o seu joelho e ore ao Senhor a si mesmo, que você verá que o Senhor vai te ouvir, você vai sentir o Espírito Santo te abraçar. E você verá que você vencerá esta situação difícil, porque realmente passar por uma situação de depressão é uma situação muito difícil, é penoso, é doloroso e muitas vezes, talvez a pior parte da depressão é ouvir o julgamento dos outros, né? As pessoas dizendo que a pessoa não tem Deus, que a pessoa está com falta de Deus, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que você está assim porque você está em pecado, está com um pecado escondido e tantas outras coisas, né? Mas fique firme no Senhor. A palavra de Deus que fortalece. A Bíblia diz que a lei do Senhor revigora a alma. A Bíblia não é um livro qualquer, mas é a palavra de Deus viva e eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando uma pessoa está com depressão e ela lê a palavra do Senhor, ela muda a perspectiva sobre Deus. Ela começa a entender melhor. Por quê? Porque quando a pessoa que está com depressão começa a ler a palavra do Senhor, ele começa a se alimentar da palavra. E a palavra vai entrando em seu coração e vai mudando o comportamento dessa pessoa. E essa pessoa começa a melhorar as questões, começa a entender melhor sobre a questão de Deus. Então o Senhor vai me dar vitória. O Senhor deu vitórias a Elias, que passou por essa situação, deu vitórias a Jonas, deu vitória a Moisés, a Ana, ao apóstolo Paulo. Então o Senhor também vai me dar força e eu vou vencer esta depressão. Então a palavra do Senhor também ela fortalece. E voltamos lá em Salmos 46, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E a pessoa que está com depressão, ela está o quê? Angustiada na sua alma. E o Senhor, Ele vem com a sua palavra, com a sua presença santa e vai fortalecer, e a pessoa vai se sentir ali que não está sozinha, que o Senhor está ali com ela. A comunhão que sustenta. Não nascemos para viver sozinhos. Deus nos fez com o propósito de desfrutarmos da comunhão mútua. Se o depressivo tem o desejo de se isolar, nós precisamos dar o socorro nesses momentos de tanta dor e angústia. Se a pessoa está com depressão e quer ficar sozinha, não deixe. Ela quer se isolar, não deixe essa pessoa se isolar. Fique com ela. Mas ela está trancada no quarto dela. Não deixe o quarto dela trancado. Abre o quarto. Se precisar, até arrume o quarto, mas não deixe essa pessoa sozinha. De maneira nenhuma. Nós não nascemos para ficar sozinhos. Nós temos nosso grupo de irmãos, né, na igreja, nossos amigos da escola, da faculdade, do trabalho, da sociedade, os nossos vizinhos. Nós sempre somos cercados de pessoas. Por quê? Porque o ser humano ele não nasceu para viver sozinho. Nós vivemos para nascer, ou melhor, para vivermos em grupo, todos juntos. E é juntos que nós venceremos este negócio. Por quê? Porque quando nós estamos numa situação dessa, ou conhecemos uma pessoa que está nessa situação, e nós oramos por essa pessoa,
né? Damos o apoio, né? Não deixe essa pessoa sozinha, oramos com ela, jejuamos junto com ela, lemos a palavra junto com ela, levamos essa pessoa para caminhar ou para fazer um outro tipo de exercício. Nós estamos fazendo o quê? Ajudando, melhorando a sua qualidade de vida, e certamente essa pessoa sairá vencedora deste processo. Para concluir, aprender sobre a depressão, suas causas e sintomas é fundamental. Percebemos pela palavra de Deus que os crentes não estão isentos de enfrentar esta doença, que pode ser vencida com remédio e ajuda profissional. Entretanto, como servos e servas de Deus, temos os recursos espirituais como a oração, a leitura da palavra de Deus e a comunhão com os nossos irmãos em Cristo para vencer esse mal. Só Jesus pode curar, pois só Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então vou aqui fechar falando de duas questões. Primeiro, a questão espiritual. Nós oramos com essa pessoa, nós oramos por esta pessoa, nós jejuamos pela vida dela, né? Nós jejuamos para que o Senhor dê o fortalecimento a essa pessoa. Nós lemos a palavra juntamente com essa pessoa. Esta é o que? É a parte espiritual. E isso é a cura espiritual. Nós estamos com essa pessoa junto com o Senhor. Nós entregamos essa pessoa nas mãos do Senhor. Essa é a parte espiritual que cabe a nós da igreja fazermos. Um outro ponto que também cabe a nós fazermos é fazer o quê? Orientar essa pessoa e ir com essa pessoa ao psicólogo. Essa pessoa precisa passar por um psicólogo. Ela precisa sim de ajuda, até mesmo de remédios que serão direcionados possivelmente pelo psicólogo, ou o psicólogo vai orientar a um outro profissional. E isto é importante e não é vergonha. Se você está passando por essa situação, ou conhece uma pessoa que está passando por essa situação de depressão, ajude essa pessoa, vá com essa pessoa ao psicólogo, ajude ela. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que Cristo cura sim, né? Ele é o nosso melhor amigo, e nas horas dessas, né, de depressão, nós precisamos de ter um amigo por perto, e Jesus é o bom amigo, é o bondoso amigo. Então, você como amigo dessa pessoa, é uma pessoa amiga, o que você faz? Você vai juntamente com ela ao psicólogo, conversa com ela, orienta juntamente com ela, e o psicólogo vai levar essa pessoa a um outro profissional, e esse profissional possivelmente vai dar um remédio para essa pessoa tomar e fazer todo um tratamento para que essa pessoa seja curada da depressão. Portanto, a depressão principalmente para curar a depressão, amor. Você precisa ter amor pela pessoa. Investir tempo com essa pessoa. Instruir essa pessoa na palavra, jejuar por ela, que ela não vai jejuar. Você que precisa jejuar por ela, entregá-la nas mãos do Senhor. E também caminhar junto com essa pessoa, fazer exercício junto com ela e levar essa pessoa ao médico. Nós devemos, de uma vez por todas, tratar a depressão com responsabilidade dentro da palavra do Senhor, dentro da casa de Deus, para que as pessoas se sintam amadas e saberem que a depressão pode dar em qualquer pessoa, inclusive em pastor, em irmãs do círculo de oração, em jovens, em adolescentes. Pessoas como Elias, Moisés, Jonas, Ana, apóstolo Paulo tiveram depressão, e nem por isso foi falta de Deus. Eram pessoas cheias do Senhor, mas também passaram por essa situação e venceram pelo poder que há no nome de Jesus. Então você também vencerá. Você também irá vencer juntamente com as pessoas que você conhece, que passam por essa situação, no nome de Jesus, também vencerão para a honra e glória do nome do Senhor. Hora da revisão. Número 1. Depressão é uma doença que causa tristeza, baixa autoestima, desânimo e pessimismo, entre outros. Número 2. Uma pessoa depressiva tem os mais diversos sintomas, tais quais uma profunda tristeza, a perda de prazer em atividades que antes apreciava, problemas para dormir e pensamento suicida, entre outros. Número 3. Alguns exemplos: os profetas Moisés e Elias, o patriarca Jó, o profeta Jonas, o salmista Davi. E eu, mais uma vez, vou acrescentar aqui o Ana. E também o apóstolo Paulo. Número 4. Pessoas depressivas têm enfrentado preconceitos pelo fato de alguns acharem que depressão é besteira, fraqueza ou falta de fé. Número 5. Com os recursos espirituais, a oração, a leitura da palavra de Deus e a comunhão entre os irmãos em Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E mais uma vez eu vou te dizer, se porventura você tem como levar
neste dia, né, no dia 14 de janeiro, um psicólogo para a escola bíblica dominical, para a classe, é de muito proveito. Ele vai poder dar um esclarecimento melhor, uma orientação muito melhor. Isso, claro, de acordo se o teu pastor tiver de acordo, e certamente ele estará, porque isso trará muitos benefícios à igreja. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!